Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amigos, irmãos do Face, Igreja Batista e Governador Portela. Semana passada não tivemos a transmissão do nosso estudo por dificuldades técnicas, nós estávamos sem internet, fizemos uma pequena mudança, mas graças a Deus, hoje estamos podendo transmitir esse estudo, né? E fico feliz por poder estar junto dos irmãos da Igreja de Governador Portela, dos amigos do Face, né? É engraçado que semana passada minha mãe sentiu falta, né? Como eu divulguei no grupo da igreja que não teríamos estudo, né? A minha fã número 1, minha mãe falou: "Você não fez estudo, né? Essa semana?" Eu falei: mãe, a gente estava sem internet, mas graças a Deus nesse momento nós podemos transmitir esse estudo, amém? Queria começar esse estudo com uma canção que é uma oração do músico Anderson Freire. O nome da canção é Imperfeito, né? Se você quiser procurar aí na internet a letra dessa música, Imperfeito, né? Creio que muitos conhecem, né? De repente não a letra toda, mas pelo menos o refrão, que fala: "Pai, eu tenho muito que mudar, me ajuda a melhorar", né? Anderson Freire, Imperfeito. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico-me com bem quando mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando erro outra vez. Estou sempre declarando: quero ser como criança, com um coração tão cheio de maldade, de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho e pecador, detalhado de defeito. Meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, a minha oração pode parecer tão dura, é que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde. Te entregar meu coração é minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas mesmo sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fica aqui dentro de mim para nunca mais sair. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado pela Tua graça em nossas vidas, é pela Tua graça que nós vivemos, que nós estamos aqui. Não mereceríamos viver nenhum dia das nossas vidas, ó Pai amado, mas pela Tua graça esse mundo existe, e pela Tua maravilhosa graça
o Senhor alcança alguns com a tua salvação, ó Pai amado, na pessoa do teu Santo Espírito. Como diz essa canção, Senhor Deus, nós temos muito que mudar e queremos a tua ajuda para melhorar, ó Pai. Ó Pai amado, e uma boa ajuda é o estudo da tua palavra. Nesse momento nós iremos estudá-la, Senhor Deus. Mas pedimos, ó Pai amado, pelo mundo, pelo nosso país, que o Senhor acalme toda a rivalidade, Senhor Deus, que o Senhor acalme os ânimos, ó Pai amado. Todas as vidas são importantes, ó Pai. Ó Deus, pedimos, ó Pai amado, que o racismo acabe, que as pessoas que pensam que a cor de pele faz umas melhores que as outras, que isso possa, Senhor Deus, ser, ó Pai amado, encerrado no nome de Jesus. Que isso possa cair por terra, principalmente na tua igreja, Senhor Deus, que deve dar o exemplo. Que possamos melhorar. Ó Pai amado, ser com aqueles também que estão enlutados, a família dessa música, dessa levita, essa música, essa cantora chamada Anastácia, Senhor Deus, que veio a falecer de Covid, e muitos outros, ó Pai amado. Que o Senhor esteja consolando as famílias que têm perdido seus entes queridos. Mas nós te agradecemos pelas muitas pessoas que estão sendo curadas, ó Pai amado. Dentre elas, ó Pai amado, a minha tia Arna, o pastor Antônio Borges, a sua esposa, irmã Adna, sua filha Eliene, e tantos outros, ó Pai amado, que têm sido curados dessa doença. Muito obrigado, Senhor Deus. Que teu Santo Espírito possa nos guiar em toda a verdade, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Vamos continuar, meus irmãos. É bom, né? Essa música é muito linda, né? Nós temos muito que mudar e quando nós olhamos para os defeitos que nós temos, fica até complicado olhar para os outros, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos mudar e melhorar, no nome de Jesus. Voltamos, irmãos, ficamos uma semana sem ter o nosso estudo e voltamos para a carta de Colossenses, de onde nós paramos. Mas antes eu queria recapitular alguns pontos importantes dessa carta. É uma carta curta, 4 capítulos, escrita para a igreja que estava em Colossos, mais ou menos 16 quilômetros de Éfeso. Paulo não conhecia essa igreja. É bem possível que essa igreja tenha sido alcançada por Epáfras, que é um discípulo de Paulo, alguém que recebeu o evangelho de Paulo e agora recorria a Paulo como mentor. Essa igreja conhecia Paulo porque a fama de Paulo no mundo antigo era muito grande. Paulo era aquele que matava os cristãos e agora estava disposto a morrer por Cristo. Era aquele que se chamava Saulo, que significa grande, e muda o seu nome para o nome grego, Paulo, que significa pequeno, mas que foi um gigante na obra missionária, e essa carta nos mostra um pouco do seu grande conhecimento. Paulo ele começa no primeiro capítulo falando que ora por essa igreja, que agradece pela vida dela, que tem crescido, que tem se multiplicado. Paulo ele fala sobre a supremacia de Cristo, né? Que tudo subsiste através de Cristo. E no capítulo 2 ele começa a combater algumas heresias. Passamos no feed do Facebook, lá na minha timeline, no meu perfil, tem esses outros estudos mais profundamente. Eu estou passando de uma maneira rápida para a gente voltar para onde nós estávamos, né? Ou seja, no capítulo 2, Paulo começa a combater algumas heresias, dentre elas algumas pessoas que se achavam um pouquinho melhores que as outras, que tinham recebido conhecimento, julgavam as outras pelas guardas dos dias, pelo que elas comiam, pelo que elas bebiam, né? Com muitas restrições à aparência externa, com uma aparência de piedade, né? E chegamos no capítulo 3, em que começa Paulo falando para nós buscarmos as coisas que estão no alto, onde nós estamos em Deus através de Cristo. E começa uma parte mais prática da carta. Paulo dá ensinamentos práticos. Eu quero, como fio de condução, eu quero ressaltar, nós vamos começar do capítulo 3 de Colossenses a partir do versículo 18. Mas eu queria ler o 3:11, que ele é um fio de condução. É uma conclusão aqui no capítulo 3, que fala o seguinte: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro e cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ou seja, irmãos, em Cristo não há divisões. Cristo é maior do que qualquer coisa que possa nos diferenciar.
e ele veio para nos unir, primeiramente com Deus através da cruz e depois com o nosso próximo. Amém? Baseado nisso, nós vamos ler a partir do versículo 18 de Colossenses capítulo 3. Amém? Eu vou estar virando aqui a câmera, né? Para nós lermos Colossenses 3 a partir do 18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Amém? Opa, virando aqui a câmera, irmãos. Pronto, virei. Eu tenho que tomar cuidado em virar a câmera aqui, que a gente está de mudança e as coisas não estão muito arrumadas. Mas voltando para o texto, nós lemos até o 4.1 e depois a gente parte do 4.1, amém? Começa com esposas, né? Isso aqui dá um certo rusgo, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes a palavra de Deus é acusada de ser uma palavra machista, né? Uma linguagem mais atual, misógina, né? Que coloca a mulher como se fosse uma classe inferior. Mas o texto que eu falei aqui, 3.11, Colossenses 3.11, que fala que não há livre, não há judeu, não há gentio, não há livre, não há servo, escravo, né? Não há essas divisões. Em Gálatas fala até na masculinidade e na feminilidade. Não há homem, não há mulher, né? Na carta de Gálatas. Ou seja, Cristo veio trazer igualdade. E isso era uma das coisas que revoltavam os seguidores de Cristo. Os opositores de Cristo. Por quê? Porque Cristo dava um valor enorme às mulheres, né? E não é diferente com Paulo. Paulo não chega a toda a genialidade, a toda a unção de Cristo, né? Mas Paulo também foi ungido pelo Espírito Santo. E essa sujeição aqui, ela é muito mais uma parceria. Por quê? Porque logo depois fala para que o homem ame a sua esposa, né? E que cada um de vocês ame sua esposa e não a trate com amargura. Amar para o cristão é dar a vida por, né? E no caso do homem com a mulher é mais ainda, porque Efésios fala que nós temos que amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Então o marido tem que estar disposto a dar a sua vida pela esposa. E assim fica fácil a esposa se sujeitar a um marido que tem um amor desse. Essa sujeição não é uma submissão subserviente, não é algo que diminui a mulher, mas pelo contrário, a protege. É como se fosse uma parceria. É como se fosse quando nós vamos tomar uma decisão, e isso eu até com a minha esposa, eu submeto muitas das minhas decisões a ela. Ela é submissa a mim e eu também sou submisso a ela em muitas coisas. Algumas não, eu assumo a responsabilidade, né, e colho muitas vezes frutos ruins disso, mas outras vezes frutos bons, né? Nós homens também não podemos ser omissos. E essa submissão aqui da mulher traz o homem da sua omissão, muitas vezes, porque é muito fácil a gente deixar as nossas esposas tomarem decisões e não nos metermos e depois ficarmos culpando ela, tratando elas com amargura, como diz aqui o texto, né? Tratando ela com grosseria, dizendo que a culpa é toda dela, porque nós nos omitimos e não participamos, né?
Então essa questão aqui de sujeição é muito mais uma questão de parceria, né, de divisão de responsabilidade. Muitas vezes as mulheres também pegam muitas responsabilidades, se sobrecarregam, e essa é uma maneira de estar dividindo o fardo com o esposo. Depois passa para os maridos, né? Já falei um pouco, amar, dando a sua vida, mas o que eu queria chamar a atenção aqui dos irmãos é essa palavra, não a trate com amargura. Outras versões falam para não irritar a mulher, né? Essa palavra no grego, né, é o pikraineste, ou seja, isso aqui pode ser também visto como tratar com grosseria, tratar com aspereza. Nós não podemos tratar a nossa esposa com grosseria, com aspereza. Essa é uma tendência masculina. O homem ele é viril, ele é grosso, né? Muitas vezes ele é rude, muitas vezes ele exaspera na força, né? A testosterona, e nós temos que ser sensíveis às necessidades da nossa esposa, não tratando ela como se ela fosse igual a nós, mas como outro texto, se eu não me engano, lá na carta de Pedro fala, como vaso mais frágil, né? Irmãos, o que é isso aqui? Esposas, maridos, filhos, servos. Como é que se resume? Cristo ele quer estar em todas as nossas relações. É por isso que eu li o texto. Cristo é tudo em todos. Ele quer estar na relação da esposa com com seu marido, ou seja, Jesus foi submisso ao Pai, né? E essa submissão não diminuiu Cristo, pelo contrário, o exaltou com o nome acima de todo nome. Do mesmo jeito, a esposa que consegue ter esse espírito de submissão, que é um espírito de Cristo, é exaltada, é elogiada, né? É uma mulher que é bem vista pela sociedade e pela sua família. Assim também um homem que é capaz de dar sua vida pela sua esposa, como Cristo deu a vida pela igreja. Assim, Cristo como filho foi obediente ao Pai em tudo. E Cristo, como pai dos seus discípulos, cuidou dos seus discípulos em todos os momentos. Então Cristo ele quer estar em todas as relações. Cristo é tudo em todos, né? Voltando para o texto, capítulo 20. Filho, em tudo obedeçam seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor, né? Toda essa obediência, irmãos, ela é principalmente pautada na palavra de Deus, né? Nenhum pai em sã consciência pede para o filho matar alguém. Nenhum pai em sã consciência pede para um filho ferir alguém ou fazer algo, né, ou se ferir. Se isso for pedido, é claro que o filho tem autorização do Senhor para não obedecer, porque isso vai de encontro contrário à palavra de Deus, vai do contrário à palavra de Deus. Então, essa submissão aos pais é uma submissão antes à palavra de Deus, né? E os pais, na maioria das vezes, querem o melhor para os filhos, né? Pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Esses pais não irritem seus filhos como? Né? Tento ser um pai presente, aí eu falo um pouco da minha experiência como pai. Eu tenho que me controlar às vezes para não ficar criticando meus filhos o tempo todo. Porque as crianças, elas têm um mundo diferente, uma noção de mundo diferente, elas estão indo em formação. A própria palavra criança significa aquele que você cria com esperança, né? Por isso que rima com esperança. É uma cria com esperança. Às vezes eu chamo meus filhos das minhas crias, né? São minhas crias. Eu crio com esperança, mas eles não conseguem cumprir todas as nossas expectativas. Às vezes deixa a roupa jogada num canto, às vezes esquece de fazer algo. A gente tem que disciplinar, mas não pode ficar disciplinando o tempo todo, senão é um desgaste muito grande para a gente acaba irritando eles porque eles não vão conseguir ser perfeitos e a gente tem que passar por cima de algumas coisas, mas não de tudo. E aí é um outro jeito de irritar o filho, deixar o filho fazer o que quiser. Eu lá na faculdade de filosofia, lá na PUC, eu tinha uma professora que ela falou que conheceu uma família que não queria dar nenhuma limitação para o filho. Inclusive, o filho não usava fralda, fazia suas necessidades no chão. Ela falou, aí já é demais, né? Mas existe louco para tudo. E existe pessoas criando filhos sem limites, né? E isso também é aborrecer, é irritar o filho, né? Provérbios 29:17 é um texto da Escritura, dentre os muitos, né, que fala sobre disciplina.
O pai que ama, ele disciplina seu filho. Disciplinar é botar no caminho correto. A Bíblia às vezes é criticada, principalmente no Antigo Testamento, por ter alguns textos que falam da vara. A vara não precisa ser agressão física. Na época, há mais de 2000 anos atrás, realmente era, né? Os castigos físicos eram o que eles conheciam. Mas hoje em dia nós temos outras formas de castigo, nós temos outras formas de disciplinar os nossos filhos. Não precisamos agredi-los. Se bem que uma palmadinha com amor não dói, né? Uma palmadinha com amor, às vezes, é bom. Não uma palmada com raiva em que a gente espanque o nosso filho. Se bem que eu mesmo não gosto de encostar a mão nos meus filhos. Se vocês quiserem, depois vocês perguntem para eles. Provérbios 29:17 fala: corrija seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. O corrigir, irmãos. O estar presente, o estar direcionando, o estar sendo amigo, mas também sendo autoridade. Porque na vida nós sempre temos autoridade sobre nós. Mas se ele for o presidente da República deve satisfação ao Congresso, aos parlamentares. Ele não pode fazer o que quer, né? Todos nós somos submissos a alguma autoridade, todos submissos a Deus, né? Então os filhos, os pais não podem irritar os filhos criando eles de qualquer maneira, né? Se você cobrar muito, eles vão ficar desanimados. Se você não cobrar nada, você vai desanimar eles da mesma maneira e não vai preparar eles para a vida. Uma outra maneira de se irritar os filhos é você querer que os seus filhos realizem os seus sonhos. Por exemplo, o pai tinha o sonho em ser um médico e ele incute esse sonho na cabeça do filho, quer que o filho seja o que ele queria ser e não deixa o filho se autodescobrir, não deixa o filho se autoconhecer e saber qual é a missão dele nesse mundo. A missão, na maioria das vezes, se nós somos cristãos, é uma missão dada por Deus, né? De ser, de repente, ao invés de ser médico, ser um advogado, outra coisa assim, né? Passando para os filhos e indo para os servos, e a gente vê aqui, servos obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra. Mais uma vez, né, essa obediência, como eu estou falando desde da mulher, do marido, dos filhos, é uma obediência que não vai de contrário ao que a palavra de Deus fala, né? O servo mandar o escravo, ou aqui, o senhor mandar o servo matar alguém, né? Isso já não condiz, né? Mas obedeçam em tudo os seus senhores, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração e temendo ao Senhor. Aqui nós temos um ditado que ele é verdadeiro nesse mundo aqui, nesse sistema do mundo, que fala que é o olho do dono que engorda o gado. Quem nunca ouviu isso? É o olho do dono que engorda o gado. E aí o patrão ele tem que estar sempre presente, tem que estar sempre vigiando. Que a Bíblia fala que é o contrário. Que mesmo quando o teu patrão não estiver presente, não estiver vigiando, você tem que fazer um trabalho bem feito. Como se fosse para o Senhor, né? Aqui, umas versões mais antigas falam escravos, né? Escravos obedeçam em tudo os seus senhores aqui. Mais uma vez, alguns críticos da palavra falam que a Bíblia está sendo de acordo com o escravo. Então nós vamos para duas coisas que eu quero saltar a atenção dos irmãos. Primeira coisa é o contexto. Que escravos eram esses? Há quem diga que os escravos aqui do mundo antigo, que não era em relação à cor, não era em relação à cor da pele, à etnia, né? Como temos hoje, era em relação a nascimento, era em relação a outras coisas, mas há quem diga que um escravo aqui, muitos escravos desse mundo antigo, desse contexto bíblico, tinham vida bem melhores do que muitos de nós brasileiros. Eles tinham uma vida bem melhor, eles tinham médico, eles tinham alimentação, eles tinham muitos luxos que nós não temos, né? E até eles tinham custo de vida e tinham mais dinheiro do que muitos de nós. Eram escravos diferentes. Era um outro sistema de escravidão, era um outro sistema de subserviência, né? E nós que pagamos tantos impostos e somos tão mal atendidos, muitas vezes pelos serviços públicos, né? De repente temos uma vida
até pior do que algum desses escravos aqui. E outra coisa que eu queria salientar é que a Bíblia é fruto de um contexto. Eu estava vendo na internet, aí o George Floyd foi morto, né, por um policial, os irmãos devem estar sabendo, aqueles que estão antenados na notícia, né? Nada justifica aquela agressão, mas alguns atletas negros, né, estão sendo cobrados a dar, né, a sua opinião, dar uma resposta, protestarem, e alguns atletas muito bem pagos, eles não dão sua opinião porque os patrocinadores não permitem que eles entrem em assuntos polêmicos. Olha que coisa, né, irmãos? Ganham milhões e tem limitações dos seus patrocinadores e tem medo de perder o patrocínio. Eles ganham milhões, né? Mas eles têm medo de perder o patrocínio e de emitir uma opinião. Eu creio que eles são escravos modernos, né? Mas fica aí a reflexão. O versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas. E aqui a gente fecha, irmãos, um ciclo. Por quê? Porque a gente tem Romanos 11:35, que tem um hino de adoração que Paulo faz a Deus, que termina com uma frase muito conhecida: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tem até hinos que são cantados em relação a isso, né? Aqui a gente tem, no versículo 17 de Colossenses, nós não lemos hoje, mas eu vou ler. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aqui no 23, tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas. Aqui vai se desenrolar algo que a gente vai chegar à conclusão aqui no final do capítulo 4, versículo 1, no final da perícope que nós lemos, dessa parte do texto que nós lemos. O seguinte: nós nascemos de novo em Cristo. E agora, porque dele, né? E agora tudo que fazemos, fazemos em nome do Senhor Jesus, por ele. E tudo que fazemos, fazemos para ele, né? Dele, por ele e para ele. Os batistas, eles têm uma palavra que não está na Bíblia, né? Mas é um conceito chamado livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio não está na Bíblia, né? Mas aqui a gente tem um paradoxo. Por quê? Porque Jesus ele fala que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Mas a verdade também nos torna servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos escravos de Jesus Cristo. Agora nós não buscamos mais a nossa vontade, mas a vontade do nosso Pai, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós fazemos as coisas para agradar a ele. Não, mas eu trabalho para o Senhor João. Não, mas acima do Senhor João está Deus. E quando você faz as coisas, você faz para agradar a Deus e não o seu João. Independe se o seu João é bom ou mal para você. Às vezes a gente quer trabalhar mal porque o patrão nos trata mal. Mas não é baseado no que o patrão nos faz, e sim no que Deus nos deu, né? Inclusive o apóstolo Pedro na sua carta fala para a gente trabalhar bem, inclusive para os maus senhores, né? Mas a gente está em Colossenses aqui, voltamos para Colossenses. Ou seja, tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas. É o que o texto está falando. Sabendo, o versículo 24, que receberão do Senhor a recompensa da herança. O Senhor vai nos dar a recompensa da herança que Ele nos preparou no céu, baseado no que fizermos para Ele, né? É a Cristo Senhor a quem vocês estão servindo. Está concordando com tudo que eu falei até agora, né, irmãos? Jesus é o nosso Senhor e é a Ele que nós estamos servindo. Existe uma lei bíblica que é a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Por isso nós temos que tentar fazer tudo da melhor maneira. Tudo para a glória do Senhor, como diz em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória do Senhor. Graças a Deus, contando aqui uma experiência, né? Tá aí no vídeo Eu Sou Movido pela Graça. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Sempre sou elogiado pelos meus patrões, sempre sou elogiado por aqueles que eu sou submisso, né? Sou considerado na minha corporação um bom militar, mas não porque eu ame os meus superiores, irmãos,
Não tenho nada contra eles, mas muito mais porque eu amo a Deus. Porque quando eu faço as coisas, eu quero que Deus seja engrandecido. Ele é o meu Senhor. E isso nós temos que buscar, né? Fazer de todo o nosso coração, como a Bíblia fala, como para o Senhor e não para as pessoas. E aqui o 25 complementa: e quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Às vezes a gente vê um irmão nosso, cristão, sofrendo. Muitas vezes é uma provação. Muitas vezes é uma pessoa que realmente ela tem um caráter cristão e o Senhor está provando ela. Mas outras vezes é consequência dos seus atos, né? Ele praticou uma injustiça e está colhendo injustiça, né? Ele se comportou mal no emprego e depois foi mandado embora, né? E tudo isso tem que ser um auto-julgamento, né? Não é nós julgarmos a pessoa e falar, eu conheço uma pessoa assim, orarmos para que Deus vá na consciência dela, ou para que você vá na sua consciência e vê se você já fez isso ou não, né? Que o Espírito Santo possa te convencer desse pecado, da justiça e do juízo. 4:1, o último versículo que nós lemos nessa perícope, fala: Senhor, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Olha que lindo isso, irmãos. A Bíblia é para todos, inclusive para aqueles que têm empregados, para aqueles que são senhores, né? E aqui é um conselho para os senhores. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, né? Outras versões, a NVI fala: deem o que eles têm direito. Para os irmãos verem como é que o sistema escravocrata aqui no contexto bíblico eram diferentes. Os escravos tinham alguns direitos, né? Eles eram para ser tratados com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Todos nós somos escravos. Todos nós somos escravos de Cristo. E nos submetendo a Cristo, ganhamos a liberdade. Aí eis o paradoxo, né? A maior liberdade que o homem pode ter é se tornar servo de Cristo, é se tornar escravo de Cristo, né? O doulos no grego, né? Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que vocês têm um Senhor no céu. Ou seja, os senhores são conservos dos seus escravos, né? Porque Deus é Senhor de todos, né? E Deus fala assim: olha, eu sou o modelo. Eu sou o Senhor de todos. Eu te trato com bondade. Trate com bondade também seus escravos. É o que Paulo escreve, né? E é até que eles eram membros dessa igreja, da igreja de Colossos, né? A carta de Filemão. Uma das casas que a igreja de Colossos se reunia era na igreja de Filemão, na casa de Filemão, né? E aí Paulo escreve para Filemão sobre o escravo Onésimo, né? E pede para tratá-lo como seu irmão em Cristo. Agora, irmãos, nós saímos dessa parte e aqui a gente vê Cristo ele querendo estar em todas as nossas relações, relação de marido com mulher, de filho com pai, de patrão com o empregado. E agora nós vamos para alguns conselhos de sabedoria que Paulo vai dando, indo para o final já da carta de Colossenses, amém? Eu vou estar aqui virando a câmera para a gente ler essa parte final. Qualquer dúvida, irmãos, que os irmãos tenham, podem colocar no comentário. Pedidos de oração também podem colocar no comentário, que a gente vai estar orando no final. Aqui, conselhos finais, capítulo 4, versículo 2. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Amém? Virando aqui a câmera. Então, irmãos, essa perícope, essa parte do texto aqui, dos versículos 2 ao 6, né, aqui fala para nós continuarmos em oração, continuem a orar,
e também sobre sabedoria, de como nos portarmos. E aqui, irmãos, o interessante no versículo 2 é para que a gente ore, continue a orar vigiando em oração com ação de graças. O que seria isso? Continuar a orar, nós sabemos o que é orar, é falar com Deus. Mas e vigiando em oração? É que muitas vezes nós oramos e não vigiamos sobre a nossa oração. Nós não vemos se o que nós oramos está acontecendo. Parece que a gente fala com Deus e esquece. E alguns falam que de repente isso é fé, mas isso também pode ser uma ingratidão. Porque Deus atende tantos pedidos de oração e você nem lembra os pedidos de oração que Ele atendeu. Então vigie sobre aquilo que você orou. Se você pediu pela cura de um amigo, você está orando, liga para ele para saber se ele foi curado, né? Se você pediu por algo, quando se realizar, continue aqui, ó, vigiando em oração com ação de graças. Agradeça a Deus por aquilo que aconteceu. Esse negócio de ficar só pedindo e parece que você só tem pedido, você tem muitas coisas para agradecer que Deus já fez na sua vida e isso faz bem para a sua vida com Deus. Porque aí você olha para o que Deus fez e sabe que Ele está te guardando e sabe que Ele está agindo na sua vida. Então vigie com oração de graças, é o que Paulo fala. Continue a orar vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós. Paulo, irmãos, necessitava da oração das igrejas. Ele orava pelas igrejas e necessitava da oração das igrejas. Nós, como liderança, pastores, evangelistas, né? Que servimos a igreja com os nossos dons, com os nossos talentos, precisamos da oração da igreja. E aqui Paulo fala para que as portas se abram. Aqui no caso as portas eram da prisão. E nós também pedimos para que as portas se abram. E depois ele fala, são circunstâncias externas, as portas se abrirem, e circunstâncias internas. Aqui, ó, o versículo 4. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Né? Outras versões falam a maneira como eu devo falar. Como me cumpre fazer. A maneira como eu devo falar. Como eu vou fazer isso, né? Então nós precisamos que as portas se abram, mas também precisamos de sabedoria para o como falar, para o como tornar esse mistério conhecido, como proclamarmos os nossos as maravilhas que o Senhor fez nas nossas vidas, né? Precisamos de oração, precisamos muito que a igreja ore por nós. E agora ele começa falando no versículo 5. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Isso aqui é muito sério, irmãos. Nós temos que ser sábios no modo de agir com os que são de fora. Quantas pessoas falam mal da igreja por causa de algum dos nossos atos? Muitas vezes eles vão falar mal de qualquer jeito, né? Até porque o inimigo ele abre os olhos das pessoas para que as pessoas vejam mais os defeitos, né? E nós sabemos quantos defeitos nós temos. Mas nós temos que ter sabedoria para evitar ao máximo dar motivo para eles falarem. Então, Paulo aconselha, hajam com sabedoria com os que são de fora. Às vezes, eu já ouvi, às vezes as pessoas falam, trata ele bem, porque ele é teu irmão em Cristo. Trata ele bem, de repente, porque ele é pastor. Trata ele bem porque, na verdade, nós temos que tratar melhor os que são de fora. Se você errar comigo, é muito mais fácil eu te perdoar e não falar mal de você, não falar mal da igreja. Agora, se você errar com os que são de fora, com os que não são cristãos, eles vão propagar para os quatro ventos o erro que você fez. Então, nós temos que ter sabedoria com os que são de fora, né? Nós temos que ter atenção dobrada com aqueles que não são cristãos, porque muitas vezes as nossas atitudes repelem eles, e as nossas atitudes têm que atraí-los, né? Uma vez eu errei feio no meu trabalho. Aconteceu algo que eu não queria, que era imprevisto, né? Foi num corte de árvore e a árvore acabou resvalando numa motosserra. Eu gritei com a minha guarnição, briguei com a minha guarnição, fiquei nervoso. E aquilo ali me entristeceu muito. Depois, no mesmo dia, eu pedi perdão para todo mundo, porque eu senti que a minha atitude repeliu, né? Eu deixei ali
aquele meu zelo extrapolar o limite na hora, pedir perdão aos meus companheiros lá, até o meu chefe que estava presente, até o meu chefe, infelizmente, eu fui rude com ele também, pedi perdão a todos na mesma noite. Como eu fiquei triste com aquele, irmãos, porque eu não tive sabedoria com os que são de fora. Temos que ter sabedoria aproveitando bem o tempo. É um erro da igreja, irmãos. Qual um dos principais erros que eu acho que a igreja tem? A igreja ela quer exigir frutos de quem está cheio do Espírito Santo. Vou repetir. Isso eu escutei do pastor Antônio Carlos, da Igreja Presbiteriana na Barra. Ele fala que muitas vezes a igreja quer exigir frutos de só quem está cheio do Espírito Santo pode dar esse fruto, de uma pessoa que nem nasceu de novo. Ou seja, um exemplo, né? Nós queremos, ele fala do aborto. Ele fala, a gente quer exigir que uma mulher que foi estuprada, ela perdoe aquele que estuprou ela, né? E isso só uma mulher cheia do Espírito Santo pode fazer. Agora a gente quer exigir isso de uma pessoa que nem nasceu de novo. E muitas vezes nós queremos discutir algumas coisas, queremos incutir algumas ideias na cabeça de pessoas que não nasceram de novo. E dessa maneira a gente perde tempo, a gente não está remindo o tempo, não está aproveitando bem o nosso tempo, que é o outro conselho que ele dá nesse versículo 5, né? Aproveitem bem o tempo. Como é que eu vou aproveitar bem o tempo discutindo com uma pessoa algo que ela nunca vai entender porque ela não tem a mente de Cristo, porque ela não nasceu de novo, né? Então muitas vezes nós perdemos o tempo. E tempo é algo precioso para nós. Tempo é um bem que Deus nos dá que não volta. Entendeu? Vamos prosseguir. O tempo tá bom ainda, né? Vamos terminar num bom tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Eu acho que se nós pensássemos mais antes de falarmos, falaríamos menos e com mais sabedoria. Eu acho que se nós pensássemos mais antes de falar, falaríamos menos e com mais sabedoria. Ou seja, a nossa palavra ela seria mais agradável, ela seria temperada com sal, o sal que é a palavra de Deus, o sal que somos nós, né? Para que saibam como deve responder a cada um. Às vezes a gente entra em discussões porque a gente não sabe responder da maneira certa, né? E a gente tem que pedir essa sabedoria a Deus, irmãos. A gente tem que refletir antes de falar. É o que o texto nos fala. Às vezes algumas pessoas falam, não, mas eu falo assim porque eu sou sincero mesmo. Eu sou sincero. Só que sinceridade não é sinônimo de grosseria. Sinceridade não é sinônimo de falta de respeito. Sinceridade não é sinônimo de falta de educação. Nós podemos ser sinceros, educados, respeitosos, né? Finos. E a gente tem que pedir essa sabedoria para Deus, para que as nossas palavras possam abençoar as pessoas, né? E é o que Paulo fala, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Então, irmãos, a gente vai ficando por aqui. Com resumo, tá o título aí dessa live, dessa transmissão, né? Que Jesus esteja em todas as nossas relações, para que nós continuemos a orar e andemos com sabedoria. Que Jesus esteja em todas as nossas relações, para que a gente continue a orar e ande com sabedoria. Essa é a minha oração, irmãos. Esse é o meu desejo para vocês. Esse estudo em Colossenses, se Deus permitir, ele vai terminar na próxima semana. A gente vai encerrar o capítulo 4. Né? E aqui é aquelas saudações finais, que tem nome de muitas pessoas, né? Mas algumas pessoas que nós já conhecemos. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Qualquer pedido de oração, coloque também nos comentários, que nós estaremos orando assim que encerrar a nossa live, tá? Vamos estar orando? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor
é bom em todo tempo e em todo tempo o Senhor é bom. Que o Senhor continue a nos ensinar, ó Pai amado, a como devemos andar, como devemos agir com os que são de fora. Que o Senhor continue, Senhor Deus, a nos dar sabedoria para que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibamos como devemos responder a cada um, ó Pai. Que o Senhor dê sabedoria aos patrões para tratar seus empregados, ó Pai amado, assim como o Senhor nos trata. Que o Senhor dê sabedoria aos empregados, ó Pai amado, aos trabalhadores para servirem aos seus patrões, ó Pai amado, mas antes de seus patrões ao Senhor, ó Pai amado, que eles possam fazer tudo como se estivessem fazendo ao Senhor. E que as famílias, ó Pai amado, as relações familiares possam ser permeadas por Jesus Cristo também, Senhor Deus. Que o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, que a igreja, que a esposa, Pai amado, respeite o seu marido, seja submissa ao seu marido, assim como a igreja é submissa a Cristo. Que os filhos sejam obedientes como Cristo obedeceu ao Pai, que os pais sejam bondosos, assim como Cristo, como Deus é bom, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa parte da Tua palavra, Pai amado, que nos ensinou. E como começamos essa transmissão, Senhor Deus, nós temos muito o que mudar, como diz a música. Nos ajuda a melhorar. No nome de Jesus, amém. Muito bom ter vocês aqui, né? Que Deus abençoe a cada um. Fiquem na paz.